Bora, galera, para mais uma simulação. Estou aqui novamente no site do FET. Vamos fazer mais uma simulação de física, cujo tema é ondulatória, tá? Então, som e ondas. Já vimos introdução, ondas em cordas e ondas sonoras. Vamos agora dar uma olhadinha em interferência de ondas. Nós já vimos um pouquinho disso naquela simulação de som, tá? Nessa parte de interferência de ondas, vamos ver o que ele tem aqui. A parte introdutória, mais uma vez aquela curva de ondas, nada demais, legal. Só que agora a gente pode escolher outros tipos de ondas. Pode ser uma caixa contendo água, né, e um gotejador. Pode ser vamos passar aqui. Uma onda sonora, interessante. Tá? Pode ser um laser, tá? Ele tá, na verdade, não é um laser, né? Eu achei que ia ser um raio luminoso. Na verdade, a representação é ondulatória, então ele tá jogando onda para todos os lados, faz sentido também. Beleza, aqui então acho que ele vai apresentar só os instrumentos. Vamos dar uma olhadinha na parte de interferência. Legal, então agora ele vai ter duas fontes. Provavelmente eu consigo arrastar uma delas, deixa eu ver. Não, espaçamento, tá aqui, ó. Eu consigo sim mudar a posição delas. Vamos dar play em uma. Entendi. É porque é como se ela tivesse mais altinha, né? Então uma fonte está aqui e a outra fonte está aqui. Tá. Vamos pausar aqui. Olha que interessante. O que ele está mostrando é a composição, tá? Das ondas produzidas por uma fonte pela outra. Então, se eu tiver crista de uma com crista da outra, fica uma crista ainda mais intensa. Se eu tiver vale de uma, vale da outra, fica um vale ainda mais fundo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá juntando crista de uma com crista da outra. Aqui, vale de uma com vale da outra. Tá? Aqui, provavelmente, deve ser alguma coisa intermediária, né? Tá? Não é nem vale nem crista de uma com nem vale nem crista da outra. Tá? E se eu imaginar que aqui é o centro de uma fonte, repare que aqui, ó, deve estar uma frente de onda vindo dessa de cima, tá? Vou até dar play e desligar uma delas. Então tá ali, ó, agora sim, uma única frente de onda bonitinha, tá? Agora eu vou adicionar a segunda. E elas estão caindo juntas, tá? Interessante, né? Se eu imaginar aqui, ó, tipo nessa linha aqui do lado direito, um observador, no meio sempre vai ter o quê? Um cristão e um valão, um cristão e um valão. Em algum ponto aqui, ó, nada, tá? Porque é sempre intermediário. Ao mesmo tempo que chega a crista de uma, chega a vale da outra, chega a crista de uma, chega a vale da outra. Então isso aí fica um negócio constante, tá? Tudo bem? Então, vamos colocar o som, que eu acho que fica mais interessante ainda. Se eu ligar aqui as duas fontes, imaginar que tem uma pessoa com um ouvido do lado direito, no ponto médio, a gente até fez esse experimento no outro simulador, você vai perceber um som mais intenso, tá? Bem mais forte, porque vai chegar hora crista, hora vale, hora crista, hora vale, hora crista, hora vale. Nessa região aqui, é entre aspas, um marasmo, né? Não tem oscilação. Então aqui você não ouve o som. Então olha que interessante. Na medida que você anda nessa linha aqui você ouve o som intenso, aqui fraquinho ou nem ouve, tá? E a gente pode fazer isso também com luz. Só que com luz é bem interessante, porque no lugar de ser ouvir, é ver, tá? Então se eu observar, por exemplo, um anteparo aqui, ó, que ele fala tela, né? Olha só que interessante. Aqui vai ter luz com luz. Então aqui vai ter um ponto luminoso. Aqui, luz com luz não, né? Crista com crista, né? Vale com vale. Falei besteira. Aqui você vai ter, toda vez que chegar a crista de um, chega a vale do outro.
essas duas ondas se somam, se sobrepõem, só que uma para cima, a outra para baixo. Elas se anulam. Então, olha que interessante. Eu tenho duas fontes luminosas, aparentemente iluminando o anteparo, tá? Só que em certos pontos fica escuro e em certos pontos fica claro. Então, vou repetir, como se eu tivesse duas fontes luminosas jogando luz aqui no anteparo e uma região que recebe uma onda vindo de uma fonte e da outra não é iluminado, tá? Por quê? Porque há uma sobreposição de um campo elétrico para cima com um para baixo e eles se cancelam. Interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas demais opções. Aqui ele vai falar de fenda. Esse experimento aqui de fenda, você até consegue fazer em casa com luz, tá? Vamos dar uma olhadinha nas demais, em todas as simulações que tem aqui. E depois eu comento como você pode tentar fazer isso em casa, tá? Aqui ele está simulando uma curva de ondas, tá? Uma espécie de régua batendo aqui na água, né? Para produzir essas frentes de ondas paralelas. E ela vai passar por um obstáculo. Esse obstáculo aqui parece que você pode movê-lo, né? Interessante. E aí ocorre o fenômeno da difração. Repare que a onda ela não continua retinha para cá. Não, ela dá meio que tipo, ela meio que muda de direção aqui, ó. Isso aqui é chamado de difração, tá? Então, mesmo a onda sendo produzida aqui e o furinho sendo bem no meio, alguém aqui vai ver essa onda chegando até ele. Legal, né? O mesmo vale para som. Então, por exemplo, imagina que tem uma fonte sonora de cá, isso aqui é uma parede, uma porta. Né? Uma pessoa conversando aqui. Uma pessoa que vai ouvir, né, essa pessoa falando, claro, tá na reta, né? Mas uma pessoa aqui, ou seja, ela não pode ver a pessoa do outro lado, mas consegue ouvir, tá? Aí você me pergunta, mas peraí, luz também não é uma onda? Por que a luz não contorna os objetos? Isso tem a ver com o comprimento de onda, tá? Essa dimensão aqui do furinho tem que ser parecido com o comprimento de onda da onda que está incidindo nele. E para o som, repare que isso aqui é de 50 centímetros para essa frequência escolhida. Tá? Então, assim, uma porta tem dimensão da ordem de 50 centímetros, tá? Da ordem, tá? Ou seja, a largura da porta é, digamos, 1 metro. Só duas vezes o comprimento de onda do som, beleza? Agora, quando a gente vai para a luz, olha que interessante. Aqui é 500 nanômetros. 1 nanômetro é uma parte em 1 bilhão de metro. Então, assim, pra você ter noção, isso daqui é menor do que a espessura de um fio de cabelo. Então, uma porta não tem dimensões da ordem disso. Isso daqui é muito menor que uma porta. Então, se eu precisar fazer uma fenda para tentar produzir esse fenômeno, né, em luz, eu preciso de um furo muito pequenininho. Inclusive, dá para você fazer isso em casa, tá? Se você tiver um laser, ele pode substituir essa fonte luminosa. E você pega uma folha de papel, tá? Uma folhinha de papel qualquer, aqui, e você vai colocar numa superfície rígida, tá? Pode ser no chão ali, feito com piso mesmo, não pode ser madeira, numa parede, mas com azulejo, tá? E com uma agulha você vai furar esse papel. Por que tem que ser uma superfície rígida? Porque a agulha é muito grossa. Então tem que ir só a pontinha da agulha. Quando você faz um furinho minúsculo, né, com a agulha, você vai estar produzindo um furo com dimensões próximas ao do teu laser, tá? Mas é interessante você fazer isso com duas fendas, tá? Então vamos colocar aqui duas fendas. Duas fendas. Então você vai fazer dois furinhos próximos um do outro, tá? Com aquela agulha, de modo que você consiga iluminar os dois furos ao mesmo tempo com o seu laser. E aí você consegue produzir este carinha aqui. E você vai ver, gente, muito interessante, uma imagem aqui, ó. Várias linhas ali, como é que fala? De anéis claros e escuros, tá? De várias linhas claras e escuras. Você consegue reproduzir isso na sua casa, tá? Interessante, né? E, gente, para finalizar,
Não falei muito das duas fendas, tá? Porque as duas fendas vão funcionar como duas fontes. Para finalizar, vamos ver esse último experimento aqui. Deixa eu ver se eu estou tampando alguma coisa. Tô não, mas eu vou me colocar de cá. Vou dar play aqui, ó. Ah, interessante. Então, se você jogar o laser em um único furo, você vai ver essa imagem. Interessante. Então, voltando para aquele nosso experimento, se você colocar no seu papel, se não uma superfície muito rígida, fizer um furo muito pequenininho com uma agulha, você consegue reproduzir isso em casa, tá? Não é lá uma das coisas mais fáceis do mundo, tá? E é interessante você tentar fazer isso com o vermelho, tá? Porque o comprimento de onda dele é maior do que, por exemplo, do verde, né? Um laser verde, por exemplo. Então fica mais fácil de você fazer isso em casa. Se eu não me engano, esses lasers, laser pointer, é de 740 nanômetros, tá? Então o furo, você consegue fazer ele bem pequenininho, tá vendo? 0,1 milímetro para esse experimento. Você consegue fazer isso, tá? 0,1 milímetro é bem pequenininho, tá? Mas você consegue. E aí aqui já fica um pouco mais difícil, tá? Você pode tentar mudar o padrão desses furos, tá? Se o furo for circular, você vai ter esse padrão de interferência. Se o furo for quadrado, você vai ter este padrão de interferência. Inclusive, se você pegar o laser e jogar na cortina, num tecido, você consegue produzir esse padrão de interferência também. Porque as linhas, né, elas formam uma gradezinha com furos quase que quadrados, tá? Se você colocar furos diferentes, fazer combinações de furos, você obtém padrões diferentes na imagem de difração, tá? Isso aqui é bem difícil fazer em casa, tá? Mas olha que interessante. Na cortina, eu acho que ficaria algo parecido com isso daqui, ó. A cortina produzirá coisas parecidas com essa. E aí eles colocaram figuras ali, né? Pra ver qual o padrão que aparece, tá? No caso aqui é uma menininha, né? Enfim. Sei lá, parece ser intenção colocar uma menininha aqui, mas enfim. E se eu mudar o diâmetro, gente? Se você fizer um diâmetro ainda menor, o padrão de interferência ele fica mais ampliado, tá? Mais intenso, ele fica maior. Se você colocar um furo muito grande, o padrão de interferência some, fica só um pontinho ali. Inclusive, se eu pegar um furo bem grande e uma frequência bem alta, um comprimento de onda bem pequeno, aqui a tendência é ficar um furo mais parecido com o formato deste orifício aqui, tá? Fiquei curioso uma outra coisa agora. Você também pode, vou deixar aqui no 740, né? Que é o que a gente teria acesso do laser em casa, mudar a excentricidade, olha só. Que interessante, né? Vou mudar aqui o formato, ver o que dá pra mudar. Dá pra mudar a altura. Ah, interessante. E esse daqui? Largura do quadrado. Só do quadrado. Tá? E esse daqui? Espaçamento da malha. Ela fica mais distante ou mais próxima. E desordem. Maior ou menor desordem. Ah, legal. Isso aqui já vai ficar um pouco mais parecido com alguns tecidos, né? Dependendo da desordem aqui. Muito bacana. E da menininha, o que dá pra fazer? A altura. Curioso. E a rotação. Ah, é isso, gente. Achei muito legal esse simulador aqui. Muito legal. Tá? Talvez tenha conceitos em que boa parte dos alunos não tenham visto. Mas achei bem bacana, bem realista, tá? Bem realista mesmo. Isso aqui acontece, se você conseguir produzir esses padrõezinhos, por exemplo, circular, quadrado, você vai ver isso, tá? Tem alguns experimentos aqui que dá para você fazer em casa, com baixíssimo custo, só precisa do laser, tá? O resto você consegue arrumar, né? Uma agulha, uma folha, tudo bem? Muito legal. Acho que foi o simulador que eu achei mais interessante. Até o próximo, gente.